Bruno e do Vinha. Sobre o Fabrício Bruno, eu vou destacar, na verdade, antes do Fabrício Bruno começar a falar, porque Rodolfo Landim pegou o microfone e falou o seguinte: ele, no caso Fabrício Bruno, chegou ao Flamengo para ficar campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, com certeza virão muitos outros títulos aqui no clube. Marcos Braz foi e emendou. Foi uma das contratações mais certas que o Flamengo fez. Ele já tem condição de estar na seleção brasileira. Bruno Spindel finalizou. Concordo com Marcos Braz. O Fabrício Bruno tem condições de ser convocado para a seleção brasileira. Vamos lá, galera. Eu vou destacar isso aí da parte do Fabrício Bruno. E o que os três falaram, concordo plenamente. Nós, e quando se você ainda usa esse aparelho, a imprensa carioca e também muitos torcedores do Flamengo, não damos o devido valor que o Fabrício Bruno merece. O Suárez passou por aqui em 2023, fez uma temporada absurda. Na minha opinião, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2023. E falou que o Fabrício Bruno foi o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro. Fabrício Bruno é um jogador extremamente irregular. Tanto é que na temporada passada, mesmo com o Flamengo tendo atuações pífias, uma temporada desastrosa, Fabrício Bruno ao lado do Pulgar, para mim, se destacaram, mesmo com o time jogando muito mal. Fabrício Bruno, embora seja um jogador alto, o que é normal no zagueiro, ele é extremamente rápido. E teve uma vez que ele falou que é difícil ver um atacante vencer o Fabrício. Ele mesmo falou, me vencer na velocidade. E é verdade, cara. Estamos falando de um defensor extremamente rápido. Ele não é perfeito, óbvio. Ele tem defeitos, precisa melhorar muita coisa. Mas eu acho que sim, ele tem condições, sim, de ser convocado para a seleção brasileira. E não só ele. O Léo Pereira também, que vem fazendo um bom começo de ano, tá bom? Na entrevista coletiva do Vinha, eu vou destacar uma declaração dele que me chamou muito a atenção. Ele foi questionado, porque na época que ele saiu do Palmeiras, foi vendido a Roma, ele disse que só voltaria para o futebol brasileiro se fosse para jogar no Palmeiras, mas agora o Flamengo fez a proposta, ele topou. E por que ele topou jogar no Flamengo, sendo que anteriormente ele disse que poderia voltar apenas para jogar no Palmeiras? E ele falou o seguinte, preste atenção, abre aspas, estava jogando lá, na Itália, mas tem uma coisa que é muito importante. Vim aqui para o Flamengo para ganhar. Gosto de ganhar, de competir. E nessa equipe que eu estava, no caso Sassuolo, não tinha como competir. Essa é a maior motivação. Não jogava muitas competições, só a Série A, que é a primeira divisão do campeonato italiano, uma vez por semana. A competência que o futebol brasileiro tem é muito mais acima. Então, cara, olha só. O Flamengo dá condições do cara disputar títulos. Isso é extremamente importante. Além disso, visibilidade, ele vai continuar sendo convocado para a seleção uruguaia, é só continuar jogando o que ele vinha jogando, mesmo tendo, querendo ou não, uma concorrência alta ali, o Ayrton Lucas é jogador que foi convocado para a seleção brasileira. E mesmo assim o Vinha topou o projeto do Flamengo. Isso mostra a força do Flamengo no cenário mundial, não só no cenário brasileiro. E aí depois Braz e Spindel deram entrevista coletiva e eles falaram, por exemplo, sobre o Léo Ortiz. O Braz foi questionado e ele falou o seguinte: a vontade do jogador foi explícita por ele. Ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece pela escolha dele, a gente agradece que no entendimento dele que a vinda para o Flamengo seja importante. Bragantino tem uma pedida que a gente respeita. A gente tem nosso limite financeiro. A gente, no nosso entendimento de mercado, sabe até onde pode estar. A gente tem até o dia 7 de março para definir isso. Esse é o prazo legal que você pode inscrever o jogador. Ele complementou, as coisas evoluíram na negociação, mas não evoluíram num tamanho que se pudesse ficar otimista. Acho que tem a possibilidade de jogador vir, em função até do jogador. Ele deixa claro para qualquer um. É ter tranquilidade para ver se conseguimos subir a proposta e eles descerem. É via de mão dupla. O Flamengo não se preocupa com nenhum tipo de desgaste. Já contratamos o De La Cruz e o Vinha. Tem que ter tranquilidade e o Flamengo terá essa tranquilidade independentemente do resultado. O Bruno Spindel também falou sobre o Léo Ortiz e ele disse, complementando o que o Marcos disse, como já é um processo longo de negociação e de ajuste de parte a parte, quando esse processo é longo e as diferenças de valores começam grandes, qualquer mudança é difícil. As distâncias diminuíram, mas fica sempre mais difícil. Tem os limites financeiros.
A gente agradece muito pela grandeza com que o Léo tem se posicionado. A gente já vem qualificando o elenco na janela, o elenco já é muito qualificado, inclusive na zaga, com Léo, Fabrício, David, Cleiton e os meninos da base. A gente precisa de elenco, são quase 80 jogos. Hoje, da forma que está o calendário, são 9 jogos da Copa América sem 6 ou 8 jogadores. Isso é um absurdo. E já já a gente vai falar sobre esse pedido de isonomia na CBF que a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram. Antes de falar sobre isso, eles foram questionados também sobre outras opções monitoradas para a zaga. E aí, o Marcos Braz disse o seguinte, presta atenção, externar para a torcida que quando a gente já está numa situação como a do Léo Ortiz, a gente trabalha com outros nomes. Apenas não foram vazados os outros nomes. Se não vier o Léo Ortiz e vier outros jogadores, vão dizer que inventou o jogador. Não, não inventou o jogador. São jogadores que são sistematicamente monitorados. A gente não inventa nenhum nome, não acha nenhum nome. Se algum nome sair por vocês, é sistemático aqui dar maior musculatura ao elenco. Eu sei de um nome que foi oferecido, fez seu chute na... que agrada a algumas pessoas da diretoria do Flamengo. Eu não vou dizer que agrada a todos, porque eu estaria sendo mentiroso, porque não foram todos que me confirmaram. Mas eu sei que esse nome foi oferecido na passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel lá na Europa, lá em Portugal, tá? É um jogador do Estrela Amadora de Portugal, zagueiro, tá? Foi oferecido e foi oferecido pelo empresário do Jorge Jesus, tá bom? E isso também me relataram. E o nome desse jogador é Kialonda Gaspar, mais conhecido como Gaspar lá em Portugal. Ele é angolano, tem 26 anos, está no Estrela Amadora, tá? Desde 2022, 2023 na temporada, é um dos destaques do time. Inclusive, a pessoa que me mandou isso disse o seguinte, vale ressaltar também que o Porto de Portugal já tentou a contratação do Gaspar junto ao Estrela Amadora, mas os valores ainda não chegaram ao que o Estrela Amadora está pedindo. Então, esse jogador é um nome que foi oferecido à diretoria do Flamengo. Agora, se vai ter negociação ou não, aí depende de muita coisa. Isso aí eu não posso dizer, porque eu estaria enganando vocês. Então, não estou aqui para enganar, apenas relatando para vocês uma informação que eu recebi. Pedido de isonomia na CBF. Marcos Braz e Bruno Spindel falaram sobre isso, tá? E eles falaram o seguinte, abre aspas aí para os dois. Vamos lá. Tem tema que nos preocupa muito, tema que do ponto de vista do clube a gente acha que pode remediar um pouco, mas é um problema sem solução. Se o Flamengo tivesse orçamento infinito, ainda seria um problema de dificílima solução. O Flamengo se sente extremamente penalizado pelo calendário. Foram feitas algumas propostas com outros clubes para que se possa valorizar o campeonato mais competitivo do mundo. Gente, isso aí eu acho justíssimo. É isonomia. Tanto é que vários clubes assinaram, não foi só o Flamengo. Cara, eu vi, a imprensa, eu peço até desculpa, porque foram algumas pessoas da minha área de trabalho, da imprensa, jornalistas dizendo, o Flamengo está pedindo. Não é o Flamengo, é o Flamengo mais 8 clubes. Inclusive o Vasco, que é daqui do futebol carioca, o Botafogo, que também é daqui do futebol carioca, o Fluminense, que também é daqui do futebol carioca. Vários clubes pediram esse pedido de isonomia para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América e fazer o reajuste no calendário. Vamos ver se a CBF vai atender a esse pedido. Para finalizar nosso vídeo, galera, eles também falaram sobre essa suposta proposta, suposto interesse do Chelsea da Inglaterra no atacante Pedro do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel disseram que até o momento isso não procede, que não chegou nada a eles, que nem empresário, nem jogador falaram nada com a diretoria e que até o momento isso aí não passa de um boato. E eu já tinha imaginado isso, tanto é que assim, não dá para ficar fazendo vídeo sempre que sai uma notícia e eu vou ficar falando sobre isso. De fato não procedia, mas como agora a diretoria de maneira oficial, numa entrevista coletiva, negou essa suposta negociação, esse suposto interesse, a gente está relatando aqui para vocês. Bom, horas e 9 minutos com mais um amigo aqui. Hoje todo mundo do meu ladinho, gostei disso. Tudo bem. Thiago Lima Noel participando com a gente, já sabe informações do Flamengo agora aqui no Tá Na Área. O Flamengo não jogou no final de semana, joga agora na terça-feira contra o Boa Vista. Só que
essa popular amanhã, obrigada. Agora, essa ressaca pós-carnaval que atingiu o Rio de Janeiro, que aí você pode escolher se é dengue, se é virose, se é covid, o que você está afetado, se é o gelo do ambulante, também aconteceu com muita gente, né? O pós-carnaval. No Flamengo também a onda é meio complicada, né? Muita gente, lesão, enfim, jogadores fora. Como é que tá esse pós-final de semana rubro-negro, Nalzinho? Boa noite. Boa noite, gente. Bateu uma onda forte no Flamengo, né? Tem 2 desfalques já certos. O Gerson, que está internado, né, no hospital desde domingo, né, desde ontem, vai continuar internado ainda até amanhã. Então o Gerson a gente já sabia que está fora desse jogo. O Alan com dengue, né? Também já foi informado pelo Flamengo no final de semana. Outro caso também que já está fora. Tem mais um caso também que a gente apurou agora, recente, que o Flamengo vinha treinando, né? O Pulgar está com uma virose, está gripado. É dúvida, mas existe grande a possibilidade de ele também não jogar amanhã. Ou seja, mais um problema na cabeça do Tite. Passou essa onda e pegou em cheio ali o Ninho do Urubu Flamengo. Agora, pelo menos para esse... Claro, estamos aqui, estou fazendo a brincadeira, mas boa recuperação, principalmente para o Gerson, né? Tá com esse problema renal, enfim. Para o Alan e para o Pulgar também, que se recuperem. Mas, por um outro lado, não ter o Pulgar, por exemplo, o Gerson, que já foram desfalques muito preocupantes para esse elenco do Flamengo, o Igor Jesus apareceu como uma boa opção aí para o Tite para esse momento, né? Verdade, todos meio-campistas, e onde o Tite está tentando, a partir do meio do campo, montar esse novo Flamengo. Você acha que qual vai ser o time que vai jogar no sábado, Thiago? Então, pelo treino, deve ser Igor Jesus, mantido como titular. E a defesa de titular? A defesa, o Fabrício Bruno pode ser poupado, e aí entraria o Davi Luiz, mas o resto, todo titular. Varela, Léo Pereira e Ayrton Lucas, mesmo com o Vinha. O Vinha foi apresentado hoje, mas ainda não ele pode jogar, deve ficar no banco entrar. O Tite tem feito isso, pelo menos com os estreantes tem sido assim, né? Foi assim com o De La Cruz. Aí no meio de campo, então, Igor Jesus e o De La Cruz volta, né? O De La Cruz pode, então, fazer essa função ali do segundo homem. Fazer a função do Gerson. Do Gerson, né? Na posição do Gerson. E ser mantido o Luiz Araújo na direita. Na direita, isso. Com a Arrascaeta, Luiz Araújo. Cebolinha e Pedro. E aí, de novo, uma escalação que, como a gente viu, sem o De La Cruz e aí com a opção pelo Luiz Araújo, principalmente essa formação meio e 3 atacantes com 2 extremos, a escalação, a forma de jogar que a gente se acostumou a ver o Tite trabalhar, né, Raid? A disputa na ponta direita é o que estava em aberto, aquela lacuna, Luiz Araújo, e a gente imaginou que o Tite pudesse utilizar o De La Cruz ali. Só que o time fica um pouco torto, isso aí já foi falado diversas vezes, até por características. Para você ter um De La Cruz atuando aberto pela direita, você precisa de um lateral de muito mais velocidade de ultrapassagem. E ele estava botando Varela e não Wesley, nesse ajuste de características. O último jogo do Flamengo me deu a impressão de que o Tite está começando a entender a característica dos jogadores do elenco, não os titulares, mas os jogadores do elenco. Por exemplo, ele já botou o Matheus Gonçalves aberto na ponta direita, como o jogador de velocidade de drible para poder substituir, por exemplo, o Luiz Araújo. Ele botou o Vitor Hugo como um jogador, o meia que encosta no atacante de referência. Como esses 2 jogadores passaram a base inteira atuando. E por encaixe de característica, Varela, lateral construtor, com Luiz Araújo, ponta agudo de drible. E aí eu acho que ele está começando a entender ali como ele pode manejar esses jogadores para tirar deles o melhor rendimento possível. E aí vai ter essa oportunidade, por exemplo, de testar em mais uma função. Já testou e é algo que o De La Cruz já fez muitas vezes, que é ocupar uma outra função no meio campo, já que ele de fato responde em várias posições. Eu, inclusive, achava que seria a posição que o De La Cruz disputaria a posição. Seria ali por dentro uma espécie de 2 volantes. Ou jogaria ele, Gerson, ele, Pulgar, ou ele com outro volante, como é o caso de hoje. Não achei que ele fosse disputar a posição na ponta direita. Mas aí não tem a ver com a qualidade que você tem no elenco? Por exemplo, você tem exatamente o que você falou, a lacuna era do lado direito. Você tem um Gerson, você tem uma Arrascaeta, você tem Pedro. Na seleção uruguaia, que joga num 4-2-3-1 bem marcado, assim, ele é o do meio da linha de 3. Ele é o Arrascaeta. Tanto que ele é o Arrascaeta mesmo, que o Arrascaeta é o reserva dele na seleção.
Ele disputa a posição com o Arrascaeta e no Flamengo a gente não tem visto isso. O Tite, quando tem os dois, tem tentado utilizá-los. E tem apresentação. Tivemos a apresentação hoje, o Flamengo continua fazendo contratações também no mercado e hoje Vinha apresentado. Exato, Vinha aí. Que ainda não estreou, o Vinha veio. Pronto. Vinha veio e ele já era para ter estreado, né? Ele foi regularizado antes e ia jogar contra o Volta Redonda no sábado de Carnaval, mas aí não jogou por uma questão de regulamento, né? Porque como o jogo era adiado da terceira rodada e na terceira rodada ele ainda não estava regularizado. Então, de última hora, falaram, não pode. E aí ele não pôde jogar, foi para a Itália, né? Acompanhou o nascimento da Faustina, a primeira filha dele, retornou no sábado, ele já estava treinando, então está à disposição, deve começar no banco amanhã. E sim, fazer sua estreia. O Tite tem feito isso, com o De La Cruz foi o mesmo. Começou o primeiro jogo no banco e entrou no decorrer dos 90 minutos. Mas a gente imagina Martim para a sequência da temporada, justamente pelo que a gente está falando, né? O encaixe desse time do Tite, as características dos jogadores e da forma dele jogar, que deva ser o titular na lateral esquerda, né? Repetindo aqui o que o Red falou sobre a direita, vinha o lateral construtor com o Cebolinha, o ponta agudo, né? Ele talvez seja o Vinha... É o lateral construtor e o extremo desequilibrante. Talvez seja o lateral, sim, ao alcance do futebol brasileiro, do mercado brasileiro, mesmo do Flamengo, que é o clube mais rico do Brasil, o jogador mais parecido com o Felipe Luiz, assim, por característica, né? Por ser um jogador de bom passe, de segurança defensiva e tal. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, você que ainda não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí embaixo com o nome inscreva-se, é importante. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, comente aí o que você achou do corte. E também, pessoal, o Flamengo aí, né, que vem forte aí na contratação. Tem um plano B, né, caso não consiga a contratação aí do Léo Ortiz, o Marco Braz já abriu o jogo, né, e falou que o Flamengo tem um plano B aí com um jogador angolano aí que atua no futebol italiano, né. Também, pessoal, vou passar aqui a provável escalação do Flamengo hoje. O Flamengo que pode iniciar com o goleiro Rossi, Léo Pereira e Davi Luiz. Varela na lateral direita, Ayrton Lucas, Igor Jesus. Mais uma oportunidade aí pro garoto da base. De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, beleza? Essa aqui deve ser a escalação do Flamengo hoje. Comente aqui também o que você acha dessa escalação, né? Tá bom? Tem que botar alguém aí como titular? Deixa aí a sua opinião, que é muito importante, beleza? Então, no demais, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações. Deixa aí muito like. Amassa o dedo no like pra gente poder estar batendo a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.